Oi, pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje uma pecinha super simples pra gente fazer, presentear, pra gente ganhar um dinheirinho extra, tá? Com os materiais que a gente vai usar de baixo custo e a gente pode agregar um valor bem significante trabalhando nos detalhes, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma ponteira de lápis de cupcake, tá bom, gente? Então, pra começar, um lápis. Vou pegar um pouquinho de cola e já vou passar tanto aqui em cima quanto aqui na lateral, tá? Passa e espalha com o dedo, ó. Nada de excessos, tá, gente? Ó, espalhou com o dedo. A gente vai fazer direto no lápis, tá bom? E deixo reservado. Pra parte de baixo do cupcake, eu vou usar uma massinha azul. Então, eu pego uma quantia de massa. Lembrando, gente, que eu não trabalho com medidas, tá? Então, é sempre a proporção. O que vocês têm que pensar? Que esse aqui é só a parte do copinho. Então, a gente tem a massa, o recheio, a cobertura. Então, dosam no tamanho, porque senão vai ficar muito alto, daí fica muito pesado, tá? Essa é uma diquinha bem legal. Sovei, vou fazer bolinha. Ó. Coloco na mesa, com o meu dedo faço um movimento de vai e vem, dessa maneira. Um lado vai ficar um pouquinho maior e outro um pouquinho menor. Venho, vou girando, ó, vai girando, do outro lado também. Certo? Vou ajeitando novamente. Novamente, vou dando uma apertadinha, até ele parecer um vasinho de flor, tá? Ele vai ficar do formato de um vasinho de flor. Mais ou menos isso. Certo? Você que é perfeccionista, que gosta tudo milimetricamente desenhado, para a gente marcar a parte das dobrinhas, você pode fazer o seguinte, ó. Marcou, marcou, tá? Como se tá se cortando uma pizza, ó, dessa maneira. Isso na parte de baixo, tá, gente? Que é a parte de baixo é a parte menor. Vou marcar mais pequenininho porque ele vai subir e ele vai ficar maior. Então, vou deixar isso bem marcadinho. Ó. Certo? E agora, cada marcação eu vou subindo, ó. Tá? Isso tudo a gente vai fazer tudo ao redor. Ó. Lembrando, gente, que não é apertar, tá? É marcar. Então, você tem que dosar a sua força. Ó, dessa maneira. Vai subindo e vai marcando. Começa aqui no sinal onde a gente marcou aqui embaixo, né? Ó. Certo? Ó. Tá vendo? Venho aqui, dou uma leve apertadinha, ajeito bonitinho também, posso fazer esse movimento. Ele vai ficar assim. Posso já posicionar no lápis. Então, o que eu faço? Eu deixo essa parte, a parte menor aqui vai ficar embaixo, né, gente? Ó, eu já passei cola. Então, eu posiciono o meu lápis e vou girando como se fosse um parafuso, ó. E encaixo metade. Quando entrou metade é o suficiente. E agora eu venho ajeitando aqui no meu lápis. Posso colocar aqui na mesa e fazer esse movimento também, ó. Tá? Pra ele continuar aparecendo um vasinho. Isso é importante, tá? O formato dele é bem importante. Caso, tipo, dê uma amenizada aqui na marcação, eu posso vir de novo e marcar, tá? Nada impede. Enquanto a massinha tá mole, ela aceita os movimentos, tá? Não tem problema. Ajeitei bonitinho. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é a parte da nossa massinha do bolinho. Ó. Certo? Bem simples, né, gente? Para a massinha do bolinho, eu peguei um marãozinho, em cor de massinha de pão, né? Também não precisa muito, mais ou menos uma bolinha desse tamanho. Vou sovar um pouquinho. Fazer bolinha.
Fiz bolinha, vou achatar com a palma da mão. E para deixar um pouquinho maior, eu venho com o meu dedo fazendo esse movimento, ó. Tá? Ele vai ficar mais arredondado. Com a escova de lavar roupa, né? Esfregão, que a gente chama. A gente vai texturizar essa massinha. Então, é só você ir apertando de leve, ó. E texturizando. Ó, vai ficar com essa aparência de massa crescida, né? Então, viemos aqui, mais um pouquinho de cola. Não precisa muito, tá, gente? Ó, espalha com o dedo. E posicionamos sobre a parte que a gente fez a primeira parte, que seria a forminha do bolinho, né? É legal vocês fazerem esse movimento, ó. Uma massa descendo, outra subindo, por quê? Aí se aproxima da realidade, tá? Então, fica... E com o movimento, né, gente? O biscuit com o movimento é outro biscuit. Ó, posso vir aqui e dar mais uma ajeitadinha. Ó. Certo? Agora, a gente vai pro segundo recheio. Podemos fazer de morango, de chocolate. Eu vou fazer o meu de chocolate. Então, novamente, mais uma bolinha de massa. Vocês viram, gente, que é pouquinha coisa, né? É poucos materiais e é uma peça útil, né? Porque todo mundo usa lápis, né? Agora, talvez, uma sugestão de presente para... Tá certo que tá longe ainda, mas lá pro Dia dos Professores, então, para você ir se adiantando na tua produção, né? É interessante. Olha só, gente. Uma bolinha de massa marrom. Vou sovar e vou fazer bolinha. Dou uma achatadinha nessa bolinha. Novamente, ó, com o dedo, para dar uma largadinha, ela vai ficar assim. Com o dedo indicador eu seguro e com o outro eu apoio embaixo e com o dedo eu vou puxando dessa maneira, para fazer um recheio caindo, ó, dessa maneira. Dando uma esticadinha na ponta, ó, tá? Venho, passo cola, principalmente nas bordinhas. Passa um pouquinho e espalha com o dedo, que é mais fácil, né? Ó. Não precisa excesso de cola. E aí, eu vou posicionar sobre a minha massinha, dessa maneira. Posicionei e agora eu venho dando leve empurradas. Gente, cuidado porque essa parte de baixo, ela tá totalmente molhada, né? Então, conforme a gente vai empurrando, vai entortando, vai subindo o lápis. Então, vocês têm que dosar a força que vocês vão pôr na massa, tá? Ó, vai empurrando devagarinho, como se fosse um recheio caindo sobre a massa, dessa maneira. Certo? E agora, a gente faz o chantilly, que é com a massinha branca. Vocês podem tirar na extrusora também. Caso vocês não tenham extrusora, essa é uma outra diquinha também para vocês. Ó, um pedacinho de massa branca. Vamos abrir uma cobrinha na mesa. Usam sempre a extensão dos dedos, né? Então, faço esse movimento de vai e vem. Caso queiram pôr as duas mãos, também. Depende muito de como vocês trabalham. Mais ou menos isso, tá? Não precisa muito comprido. Então, fiz uma cobrinha, certo? Com a minha esteca, eu vou marcar toda essa massinha. Dessa maneira, de vai e vem. Só que, gente, ó, dosam a força, tá? Porque se vocês apertar muito, acontece isso, ó. A massinha, ela se corta, né? Ela sai o pedacinho, e não é o que a gente quer. Eu quero só marcar, então, eu vou fazendo esse movimento, ó. De vai e vem, com a minha ferramenta não encostada na mesa, ela mais levantada, dosando, né? A força para marcar o suficiente. E aí, eu vou marcando, ó, essa massinha, ó. Vai e vem. Só para dar uma texturizada nessa massa, para não deixar uma massinha lisa.
São detalhes, tá, gente? É que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, os detalhes que vão vender a peça de vocês, porque de qualquer jeito já muita gente faz. Então, a gente tem que se diferenciar, a gente tem que apostar nos detalhes, tá? Colocamos um pouquinho de cola sobre o bolinho. Eu gosto de colocar um pouco, gente, e espalhar com o dedo, porque eu não gosto de excesso de cola. Ele fica, depois que ele seca, ele fica aparecendo e fica feio, tá? Então, eu coloquei um pouquinho de cola. E agora, eu vou posicionar. Coloco a pontinha, vou girando, ó. Aonde eu coloquei cola, eu vou girando. A parte de dentro, não se preocupe, porque vai esconder. Agora, eu tenho que fazer uma segunda posição de cola sobre a massinha branca, tá? Então, eu vou fazendo o seguinte, ó. Coloco um pouquinho de cola pra fazer isso, ó, gente. Eu deixo a pontinha lá pra dentro e vou posicionar sobre a massinha, sobre a primeira camada que eu fiz, né? O círculo. E aí, gente, ó, como eu tenho colinha lá dentro, eu posso fazer o seguinte, ó. Jogar essa pontinha pra dentro, dessa maneira. Por quê? Tem que aparecer a massinha e tem que aparecer o primeiro recheio, senão não tem por que colocar, né? Ó, tá? Aqui eu posso vir ajeitar depois, ó. Ajeitar bem bonitinho. Isso tudo, gente, é detalhes, tá? Que conforme você vai manuseando, vai saindo. Então, enquanto a massinha tiver mole, ela aceita qualquer modelagem, né? Então, a gente pode vindo e a gente pode ir ajeitando. Tá certo? Ó. Ok? Pra finalizar, uma cerejinha e uma calda de chocolate. Então, a cerejinha a gente vai fazer no vermelho, uma bolinha bem pequenininha. Mais ou menos isso, tá, gente? Ó, bem pequenininha a bolinha. Quanto pegar? Proporcional ao tamanho aqui do buraquinho que ficou, tá? Nada mais que isso. Sova, bem bonitinho. Faz uma bolinha bem redondinha, de preferência sem rachadura, tá, gente? Que não pode ter rachadura, que fica feio. Com material mais pontiagudo, tipo esse, a gente vai fazer o seguinte, ó. Marca em cima, tá? Marca em cima e vai dando apertadinhas aqui, pra ficar como se fosse uma maçãzinha, ó, certo? Vou pegar o meu verniz vitral pra deixar essa cereja bem suculenta. Pra segurar, gente, eu uso agulhão, mas vocês podem usar um palitinho de dente, não tem problema nenhum. A gente espeta de leve no buraquinho. Já de antemão, já vamos colocar um pouquinho de cola, porque depois que o verniz vitral a gente lambuzar a cerejinha, a gente já tem que colocar, né? Senão, se encosta em algum lugar, já dá BO, né? Então, a gente já posiciona um pouquinho de cola. Pegamos, ó. O meu tá quase terminando, então eu vou pôr lá dentro. E vou, ó, tá vendo? Tá soltando aqui, ó. Eu vou como se fosse caramelizar essa cerejinha. Ó, gente, que delícia. Aí, tem que caramelizar ela 100%, né? Toda ela. E a gente vai tirando o excesso. Ó. Vai tirando o excesso. Certo? Por isso que eu falei, gente, eu coloco a cola antes, porque a gente vai estar com as duas mãos ocupadas e não consegue pôr. Então, ó, coloquei aqui em cima. Como ela ficou furadinha,
e a caldinha evita um pouquinho de colar. Mas é só a gente segurar um pouquinho que ela vai colada e a gente vai, ó, girando aqui, ela solta, tá? Deixa eu apoiar uma... Ó, gente, tá? Coloquei bem certinho no buraquinho. E agora eu venho com a cola dimensional, né? No marrom chocolate. E eu vou fazer uma caldinha. Bem simples, tá? Ó. Posso vir e colocar, por exemplo, assim, eu posso colocar... Então, da maneira que vocês acharem melhor, ó. Colocar por cima. Isso. Vocês têm que ter um pouquinho de cuidado, porque tanto a cereja na parte do verniz vitral quanto esse chocolate, eles demoram um pouquinho pra secar, tá? Então, tenham cuidado pra fazer isso e deixar do ladinho secando. E pra dar um detalhe a mais na nossa peça, a gente pode pegar uma corzinha num tom mais forte do que a gente fez na parte do copinho, né, aqui. E aí, a gente pode fazer um pozinho, que fica bem, dá todo o charme, ó. São detalhes, tá, gente? É o que a gente comentou no início. Segura bem firme, tá? Pra não acontecer isso. Ó, gente, tá? E essa é a nossa pecinha. Uma pecinha bem vendável, uma coisa mais simples, tá? Tirando aqui do lápis, vocês podem pôr uma alça e fazer um chaveiro, por exemplo, ou um enfeite de chimarrão. Tudo depende de onde vocês moram e a procura também do público de vocês, tá bom, gente? É uma aulinha bem simplesinha. Espero que vocês aproveitem. Um beijo e até a próxima.